Olá, eu sou o Alessandro Ferro, especialista em trânsito. O assunto de hoje a gente vai falar sobre película de controle solar, o famoso Insufilme, conhecido no mercado como Insufilme. Esse assunto vem trazendo aí algumas polêmicas e algumas matérias que pessoas têm publicado nas mídias sociais e alguma dessas pessoas, talvez por pouco de falta de conhecimento, não tem falado, na verdade, quais são as questões que estão erradas, que cabem autuação ou não. Então eu imprimi aqui a resolução até para facilitar a nossa vida e vou falar. O que acontece? O Insufilme já era tratado numa resolução lá de 2007, então já faz tempo que já vem se falando aí do Insufilme. Tentaram proibir, inclusive, no passado, mas por alguns apelos, né, por questão de segurança das pessoas que estão dentro do veículo e tal, não foi proibida, porém trouxe alguns limites de sua aplicação, de transparência e tudo mais. O que acontece? O Conselho Nacional de Trânsito, ele compilou várias resoluções de vários assuntos, como pneu, por exemplo, tudo numa resolução só. Porque você tinha a resolução 254 que tratava de insufilme, você tinha a 253 que tratava do equipamento para verificar a transparência da película, você tinha outra resolução, a 216, que falava de avarias em para-brisa, danos em para-brisa. O Conselho Nacional de Trânsito compilou tudo numa resolução só, que hoje é a resolução 960, que ela foi publicada dia 17 de maio de 2022. Então essa resolução ela dispõe sobre os requisitos de segurança de vidros, a visibilidade para fins de circulação e o uso de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de transmitância luminosa, que é o aparelho que afere a transparência do vidro, da película, do pictograma, do adesivo que foi colocado ali. Então eu não vou ler ela toda, eu vou no ponto que interessa a nós, que é a questão da película, do insufilme. Então no artigo 4º da resolução 960, traz lá que a transmitância luminosa nas áreas envidraçadas, no inciso 1 traz assim, ela não pode ser inferior a 70% para os para-brisas e demais áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Uma alteração que o pessoal tem comentado, que na resolução 254 ela falava que a transparência não poderia ser inferior a 70% para os vidros incolores, os para-brisas incolores, né, os vidros incolores, e de 75% para os vidros coloridos. Então tem gente confundindo, quando fala colorido, não é a película, é o vidro, né? Os carros saem de fábrica com o vidro incolor, ou ele pode ter um tom esverdeado, ou até mesmo um pouco azulado. Então esse colorido não é da película, é do vidro. Tá? Então isso foi retirado nessa nova resolução. Não fala mais de 75%, nem em vidro colorido ou incolor. Agora só traz lá que a transparência luminosa não pode ser inferior a 70% nos para-brisas e demais áreas envidraçadas. Quais são essas áreas envidraçadas? Está no anexo 1 da resolução 960, porque lá descreve no formato de um veículo, de um automóvel e de um ônibus, quais são essas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Está apontando lá com cor, então fica mais fácil de entender. Mas para a gente explicar aqui no carro de passeio, no carro de pequeno porte, as áreas indispensáveis à dirigibilidade é o para-brisa e os vidros laterais dianteiros, lá o vidro do motorista e o vidro do passageiro. Para a norma, são essas áreas consideradas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Já no inciso 2 do artigo 4º, fala que ela também não poderá ser inferior a 28% para os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. E quais são esses vidros? Os vidros laterais traseiros e o vidro traseiro. E esses vidros, a transparência ela não pode ser inferior a 28%. Tudo bem até aí? Essa foi a alteração básica. Então tirou 75% e a denominação lá se era colorido, vidro ou se era incolor. Isso acabou. Agora, trazendo aqui, continuando ainda no artigo 4º, a área do para-brisa excluída a faixa periférica da serigrafia. Serigrafia é aquela faixa preta que moldura o vidro, né? Os carros antigos não tinham isso, eles eram fixados com borracha. Os atuais, né, não são tão atuais assim, os vidros são colados, né? E aí ele tem esse acabamento que é uma serigrafia. Então
Então aqui fala que a área do para-brisa excluídas a faixa periférica da serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro, a área ocupada pela banda degradê também, caso existente, e uma faixa de 20 centímetros na parte inferior do para-brisa dos veículos de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilos e nos micro-ônibus. O que está dizendo aqui? Que não entra nessa questão de transparência essas áreas que eu acabei de ler. E a novidade aqui é que para os veículos de carga com peso bruto total declarado lá no documento do veículo que tem acima de peso bruto total superior a 3.500 quilos, e no caso dos micro-ônibus e ônibus, eles podem colocar uma faixa de película na parte de baixo do para-brisa. Você já deve ter reparado isso em ônibus, em caminhão, né, que eles colocam uma faixinha escura na parte de baixo do painel ali. Né? Antigamente era proibido e hoje entrou essa novidade, ela pode ter até 20 centímetros. Essa parte não deve ser fiscalizada, ela é dispensada, ela não é considerada para fins de fiscalização de área, né, dispensável à dirigibilidade. Então se aquela faixinha embaixo ali for colocada uma película de até 20 centímetros, ela é permitida. Isso é coisa nova que entrou também. Então as áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitado o campo de visão do condutor. Isso é a área considerada indispensável à dirigibilidade. Aplica-se ao vidro de segurança traseiro, que aqui fala que é o vigia, né? O vidro traseiro é o vigia, o disposto no inciso 2 do caput. O que seria? O vidro traseiro também pode ter a transparência de 28%, menos não, tá? Desde que o veículo possua retrovisor também do lado direito. Então, o vidro traseiro dos veículos podem ter 28% de transparência, igual aos laterais traseiros, desde que o veículo possua retrovisor dos dois lados, ou seja, também do lado direito. E aqui também fala que os vidros de segurança situados no teto do veículo, geralmente é o teto solar, pode ser fixo ou não, né? Eles são excluídos desses limites, então não se fiscaliza a transparência se tiver película nesses vidros, tá? A gente continua aqui, a resolução é bastante grande, e aí agora fala que a marca do instalador. Então está aqui no parágrafo 1º do artigo 8º dessa resolução, da 960, fala que a marca do instalador e o índice de transmitância luminosa existente em cada conjunto vidro-película, localizados nas áreas envidraçadas dos veículos, indispensáveis à dirigibilidade, serão gravados indelevelmente na película por meio de chancela. Então significa o quê? Manteve, né, a obrigatoriedade de ter chancela nos vidros indispensáveis à dirigibilidade. Qual? Para-brisa e os vidros laterais dianteiros. Só que um detalhe, tem instalador que ele está colocando um adesivo. Ele coloca o adesivo e depois põe a película em cima. Ou ele cola o adesivo na película e depois aplica a película. Ou ele coloca a película e depois põe o adesivo. Isso não é permitido. A resolução é bem clara. Ela fala que tem que deixar uma marca indelével na película, permanente, né? A chancela, ela amassa a película, ela deixa gravado meio que em alto relevo. Então, se não for assim, está em desacordo, né? Tá irregular. Aqui também no artigo 9º dessa resolução fala que fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida desde que o veículo possua espelhos retrovisores externos de ambos os lados e que sejam atendidas as mesmas condições de transmitância para o conjunto vidro-pictograma ou inscrição, né, estabelecidas no artigo 4º desta resolução. E qual é essa transparência? 28%. Então, eu vejo muita gente perguntando, na época de eleição, coloca aquele perfurade atrás do veículo, às vezes na lateral, é permitido? É permitido, desde que esses adesivos, esses pictogramas, eles tenham transparência de 28%, tá?
Então é permitido colocar somente nos vidros que não são dispensáveis à dirigibilidade, né? E aí no artigo 10 são vedados: 1. Aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo. 2. Aqui é uma outra novidade que entrou nessa resolução 960. No inciso 2 do artigo 10 fala que a manutenção de películas com bolhas na área crítica de visão do condutor e nas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. O que significa isso? Se tiver bolha na película no para-brisa, né, ou na janela do motorista, lá na porta do vidro da porta do motorista ou do passageiro, irregular infração de trânsito, tá certo? Isso é uma novidade que trouxe nessa resolução. A resolução antiga, que falava de sulfilme, não trazia essa questão. Aqui no inciso 3, o uso de qualquer inscrição, adesivo, legenda ou símbolo pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade. Então não pode, como a gente já havia dito. 4. O uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos quando estiver em movimento, salvo nas áreas indispensáveis à dirigibilidade, desde que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Para a gente finalizar, o que é área crítica de visão do condutor? Então, no para-brisa lá não pode ter bolha na área crítica de visão do condutor. O que a norma considera área crítica? Artigo 16 da Resolução 960, ela fala que a área crítica de visão do condutor é a metade esquerda da região de varredura da palheta do limpador de para-brisa. Então você está dentro do veículo, né, a palheta do lado esquerdo, quando você liga ela faz um movimento ali, ela deixa até uma marca, né, se o vidro estiver sujo principalmente. Essa área que a película, que a palheta deixa uma marca, é considerada a área crítica de visão do condutor. Então a película não pode ter bolha nessa área. A gente não vai tratar aqui de danos no para-brisa, mas o para-brisa não pode também ter trinca nem fratura, aquela marca de pedra nessa área. Se tiver, o veículo tem que ser autuado e removido para o pátio, nesse caso de avaria, tá? Tudo bem? Bom, é isso. O vídeo ficou longo, ficou extenso, mas não dava para explicar isso muito rápido. Se você gostou, me acompanha lá no meu canal do YouTube, @programa Transseguro. O meu Facebook Alessandro Ferro, o meu outro Facebook Subtenente Ferro, e também tem no Instagram lá, Subtenente Ferro. Entra lá, dá uma curtida, compartilha, passa para os seus amigos. Um abraço a todos.